Meus amores, vamos falar agora do nosso ventre sagrado. Por que cuidar dele? Por que ele é sagrado? Quais são os benefícios de olhar para o meu ventre com amor? O que pode mudar na minha vida a partir do momento que eu curo essas dores, que eu limpo essas memórias? Na nossa primeira aula de contexto geral de introdução ao sagrado feminino, a gente falou sobre como era a época matrifocal onde as mulheres detinham do poder, certo? E que elas plantavam sua lua na terra e acreditava-se que esse sangue era que dava o poder de fertilizar o solo, né? A mulher, ela era vista como tão sagrada naquela época porque ela gerava vida, né? Então ela era detida como deusa mesmo, ela era a deusa, né? Empoderada, amada, cuidada. E é assim que a gente tem que ser, né? Porque aquela época era uma época matrifocal, então a gente era vista como deusas. Hoje a gente é vista em alguns lugares como mera parideiras, né? Parteiras, né? Parideiras, parteiras. As pessoas esqueceram do poder que é criar uma vida. As pessoas esquecem que é um milagre, sim. Que o útero é um órgão poderoso de criação, de vida. Ele gera vida. Você nunca pode esquecer disso. Tá? Acontece que ele é tão poderoso que ele é o centro do poder da mulher. Ele é o órgão que representa o feminino. Ele é o órgão da criatividade. Ele é o órgão que gera vida, que pare sonhos e que guarda todas as memórias da mulher. É o baú de memórias. Sim. Ele é o órgão por que ele é o órgão que representa o feminino? Porque o órgão oposto ao útero é a próstata do homem. A mulher, ela tem útero. Pode ser que você tenha tirado o seu útero, pode ser que você tenha nascido com alguma deformidade, mas o útero energético da mulher tá ali, independente se você tirou ou não. O físico pode não estar, mas o energético está. Então, o útero, ele representa, sim, o poder, o centro de poder da mulher, tá? Por quê, dama? Porque ele gera vida, porque ele gera sonhos, porque a partir do momento que você tem o útero cuidado, curado, ele te dá poder, autoestima, autoconfiança, melhora a sua vida sexual, criatividade. O útero, ele é criativo, ele ajuda você a gerar vidas, a criar projetos, a parir sonhos, né? Então ele é o poder, centro de poder da mulher, sim. Ele é o órgão oposto ao masculino, a próstata, e sim, ele é o órgão que representa o feminino dentro do corpo da mulher biologicamente. Ele traz poder pessoal, autoestima, autoconfiança, sim, tá? E ele é como se fosse o baú de memórias da mulher. Então, todas as memórias que você tem na tua infância em relação ao teu pai. Então, por exemplo, o útero é o órgão oposto à próstata, que é o masculino, certo? Com base nisso, ele guarda principalmente todas as memórias de infância da relação com teu pai. Por quê? Porque o seu pai foi o primeiro homem da sua vida. Foi a primeira representação do masculino na tua vida, que é o oposto ao teu órgão principal. Se você fosse homem com uma próstata, seria o ventre da mulher, a mãe, tá? Então, é o primeiro contato com o sexo oposto, é o teu pai. Então, tudo que você passou na tua infância, você guarda essas memórias no teu útero. Se seu pai foi um pai presente, se ele foi um pai ausente, se ele foi um pai crítico, um pai amoroso, um pai que nunca existiu, que só deu o esperma e vazou.
tudo isso que você viveu dentro do útero da tua mãe e na tua infância, você traz, tá? Então, o que a sua mãe passou quando ela estava grávida de você, será que ela foi uma gravidez planejada? Será que ela foi bem tratada? Será que ela foi feliz? Como será que foi o parto dela? Você traz sim, porque você viveu aquilo, só que você não lembra. Como que era o seu pai? Ele era um pai presente? Ele era um pai carinhoso, amoroso, que esteve ali contigo, te dando acolhimento, cuidando de você? Ou ele era um pai ausente, que nunca estava por perto, estava sempre trabalhando? Era um pai autoritário? Era um pai abusivo? Era um pai que não existiu? Então você traz essas memórias no teu útero sim, ele guarda tudo isso, é um baú de memórias, tá? Além disso, o útero também guarda todas as memórias de rito de passagens que você teve na tua vida. A mulher, ela tem de 5 a 6 ritos de passagem durante a sua vida. O primeiro rito é a menarca, que é quando a mulher menstrua. E essa menstruação, ela representa a passagem da criança para a donzela, que é a mulher ali na fase de crescimento para chegar na adulta, na mãe, né? Então ela se prepara para isso, porque ela começa a menstruar, então o ventre sagrado dela, o endométrio, começa a agir e ela começa a ovular. Ela começa a ciclar, ela começa a sentir, ela começa a lunar, a sangrar. E ela tem a partir daí a possibilidade de engravidar, certo? E ela tem a partir daí a força para criar a vida que ela quer, porque ela ovula, desculpa, gente. Ela ovula a partir de agora. E a ovulação traz um poder de criação. Quando criança, você não precisa criar nada, você precisa ser criança. A partir do momento que você menstrua, você tem o poder de cocriar a vida que você deseja, né? Você tem o poder de gerar vidas. Você vira cíclica, né? Então, é sim uma passagem muito importante na vida da mulher. Então, como é que foi essa passagem para você? O que que você sentiu? Quem eram as pessoas que estavam por perto? Você se sentiu feliz, finalmente? Foi muito cedo? Foi doloroso? Foi vergonhoso? Como é que foi? Essas memórias você guarda no teu útero. E o que acontece é, dependendo de como você passa pela menstruação, no rito de passagem, como você vê a menstruação, isso influencia muito na sua conexão com o seu feminino. Por quê? Porque, cara, é difícil, gente, menstruar. A sociedade coloca a menstruação como algo, foda-se, é normal, beleza, é normal, mas assim, não é tão simples. A gente sangra todo mês, sangue sai da tua vagina todo mês, é muito sangue. Você entende? Não é um negócio simples, é foda. Sabe como eu menstruei? Eu fiquei desesperada, eu tinha 12 anos. Aí eu fiquei desesperada, comecei a chorar. Peguei a calcinha com sangue e desci pra contar pra minha mãe. Cara, sabe o que ela fez? Ela começou a dar risada. Ela ria de mim, de tipo, fazer xixi nas calças. Ela ria ela ria muito. Eu fiquei olhando pra cara dela. Eu fiquei desesperada. Cara, eu desesperada e minha mãe rindo. Meu, como assim? Foi horrível pra mim, gente. Eu fiquei com muita vergonha. Eu não queria menstruar, eu tinha vergonha, eu achava que aquilo era algo ruim. Eu não queria. Eu escondi por meses, eu menstruava, jogava a calcinha fora. Não é brincadeira. Ah, é normal, cara, cuidado. Se você é mãe, cuida da primeira menstruação da tua filha. Explica pra ela. Explica o que é o ciclo, como funciona, o que ela pode sentir, o que ela não sabe, como agir. É muito difícil você sangrar todo mês, gente. Faz parte da nossa biologia, mas não é tão simples assim para ser tratado como algo, foda-se, normal. É normal, faz parte, mas não é tão normal.
Você concorda? Eu tive muito bloqueio com o meu feminino. Eu lembro de falar para as pessoas que eu odiava ser mulher e que eu queria ser homem porque eu não ia menstruar. Juro, gente, era muito difícil. Era muito difícil. Eu fiz as pazes com a minha menstruação, com o meu sangue, há 5 anos atrás. Eu tenho 32, faz as contas, 28. Foi quando eu descobri o sagrado feminino. E eu demorei pra conseguir fazer as pazes com o meu sangue, meu amor. Demorei. Eu tinha nojo do meu sangue. Nojo. Eu achava aquilo nojento. Eu usava OB pra não ver. Eu tirava OB e já colocava outro. Nem olhava. E pra mim fedia. Eu não tinha conexão com o meu sangue nenhum. Eu queria parar de sangrar. Pensei em usar hormônios para não sangrar mais. Tinha muita cólica. Então, o ventre guarda essa memória do que como você passou. E aí é o rito de passagem, tá? Primeira coisa. Como você passa de uma fase para outra. Qual foi o impacto disso na sua vida? Você guarda essas memórias, tá? Beleza, passei da minha primeira fase, a menarca. Qual que é o segundo rito? Primeira relação sexual. Como foi? Quantos anos você tinha? Foi com consentimento? Você foi feliz? Você sentiu dor? Você se sentiu protegida? Foi gostoso? Quais memórias você traz desse rito de passagem? Que é quando a mulher, ela vai pro mundo, né? Ela realmente se conecta com o masculino. É quando tem o casamento de ânimos e ânima pela primeira vez. Então, existem muitos traumas a partir daí, se for uma relação abusiva. O que isso vai gerar? Medo, insegurança, vontade de depressão, ansiedade, culpa, vergonha. Porque você é um rito de passagem, um negócio muito sério. E você guarda aquilo. Eu fui culpada pelo que aconteceu. Tenho vergonha do que aconteceu. Agora não consegue se relacionar sexualmente com as pessoas. Não tem potência sexual, não sente prazer. Vixe, várias coisas desencadeiam, gente, de como foi sua primeira relação sexual. A minha, graças a deusa, foi com um namorado. Foi tarde, eu tive minha relação sexual tarde por conta da religião que eu fui colocada, que era o catolicismo. Eu achava que eu ia pro inferno quando eu transasse. Juro. Foi horrível. Mas foi bom. Eu fiquei preocupada que eu ia pro inferno, sinceramente. Mas foi uma relação tranquila, foi amorosa. Foi muito boa. Não tenho o que falar. Não foi com consentimento, foi com amor, foi com o namorado. Foi a primeira vez dele também. Então eu tive sorte. Mas eu escolhi, eu era muito reclusa, gente. Eu tinha muito medo de fazer sexo, eu tinha muito medo de me relacionar com homens. Eu tinha muito medo de sofrer. Muito medo de ser vulnerável. Demorei pra me relacionar. Por conta do meu pai. Autoritário, ele era autoritário e ausente. Então ele nunca tava, quando ele tava ele era autoritário, grosso, abusivo. E aí o que eu fazia? Eu queria homem longe de mim, porque eu não queria sentir aquilo, eu sentia que aquilo... Então eu me afastava, né? E aí os homens que eu trouxe pra minha vida, quais eram? Homens bem fracos, que era total oposto do meu pai. Porque eu não poderia jamais ter um homem que tivesse a força que meu pai tinha. Você entendeu? Então assim, como você viveu a relação com teu pai, como foi a sua primeira relação sexual, influencia em quem você é hoje, no seu relacionamento amoroso, nas suas finanças, no seu poder pessoal, tá? Tudo isso influencia. Então o teu útero, ele traz essas memórias. Então como foi a sua primeira relação sexual? O terceiro rito de passagem é quando uma mulher engravida. Cara, já engravidou?
eu já engravidei. E foi, gente, desesperador. Foi numa época que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha meio que onde morar, que eu não tinha... Eu tava perdidaça. Nossa. E eu engravidei com uma pessoa que também era outro perdido no mundo. Eu fiquei desesperada. Não foi planejado. Foi desesperador. Então, fez porque quis. Não se protegeu porque quis. Na hora tava bom. As pessoas ficam falando várias coisas pra você, né? Então, primeira coisa, deleta tudo isso que esse povo traz. Porque você leva, tá? Você guarda tudo no teu útero. Se você engravidou, independente da idade, o que te disseram, isso influenciou muito. Então, muitas mulheres engravidam. E esse é um rito de passagem, quando você gera uma vida no teu útero, uma vida humana, porque a gente gera várias coisas no nosso útero, mas é gerar uma vida humana, fertilizar um feto. É a união do masculino e o feminino, é o ato mais sagrado do ser humano, é a criação, é o divino, é o poder divino da criação. Isso é muito forte, você se conectar como mãe. E aí você entra no arquétipo total da mãe. Da mulher que acolhe, que cuida. Maternidade. Do doar-se. Do gerar uma vida e cuidar dessa vida. Se dar para o outro. Você se doa para o outro. Então, como foi? Foi planejado? Você ficou com medo? Você foi cuidada? Você foi amparada? Como você se sentiu na tua gravidez, nos 9 meses? No momento mais especial da tua vida? Você foi cuidada como especial? Você estava sozinha? Você teve medo? Você se sentiu amparada, acolhida, cuidada? Tudo isso é guardado no teu útero. E tudo isso passou para teu filho, para tua filha, tá? O quarto rito de passagem é o parto, certo? Então, uma coisa é eu engravidar, outra coisa é eu trazer essa vida para o mundo realmente, é tirar, sair, é abrir a minha vagina, a minha vulva e é outro rito de passagem. Por exemplo, eu tive até o meu terceiro rito, eu engravidei, mas eu não tive um parto. Na verdade, eu tive um aborto, que foi um parto abortivo. Eu tive um aborto e um parto. Vamos lá, mais ou menos. Eu tive um pouco das experiências, sim. Porque eu fiz curetragem, que chama. Eu perdi o bebê, eu abortei. Sem querer, claro. Mas se você abortou porque você quis, tá tudo bem. É um rito de passagem, é um cesto. A gente fala daqui a pouco. Mas... a mulher ela engravida, mas nem todas têm o parto. Então, o parto é sim um rito de passagem, porque é quando a criança vem à vida, fora do seu corpo, certo? Energeticamente, alma, a criança abortada continua no seu campo familiar. Se você não incluir essa criança no seu campo familiar, vai fazer uma constelação familiar, tá? Importantíssimo. O parto, como você foi tratada? Gente, isso influencia demais na nossa vida e gera trauma, sim. Porque você tá no momento mais frágil da tua vida, aonde o teu corpo tá expelindo um ser humano, você tá parindo um ser humano. Você tá ali, sem força, abrindo tua pepeca, com um monte de gente, e aí dependendo, você foi bem tratada, você sofreu dor, fizeram o que você queria, foram grossos, tem muita gente ruim, eu vou contar um caso pra vocês, eu abortei, né, dia 4 de fevereiro foi quando sangrou, a gente correu pro hospital, cheguei lá, no hospital público, a mulher, eu tava chorando, tava com medo, porque nesse momento eu tava muito feliz de estar grávida, eu já tinha feito as pazes com a gravidez e tava esperando, eu sonhava com a Isis, A mulher me sentou na cadeira, ela foi uma grossa comigo, ela foi uma carniceira. Gente, ela abriu minha perna assim, ela abre a perna. Primeiro que eu fui, minha mãe falou, ela tira as calças, minha mãe falou que ajuda. Por que ela não sabe tirar calça sozinha, não? Tipo, minha mãe já tava querendo ser mãe, porque eu tava muito mal. Eu tava num momento de muita dor, desesperada.
Meu, ela abriu minha perna, a primeira coisa, ela tocou a luva e começou a meter a mão, assim, ela não pediu licença, ela nada, ela enfiou os dedos na minha mão, eu falei, tá doendo, aí ela metia mais. Gente, eu não choro mais porque já passou, mas antes eu chorava só de pensar nisso, foi muito horrível. Aí ela pegou um negócio, aquele de plástico, enfiou na minha vagina sem falar nada, gente, e começou a abrir. Meu, ela foi uma ridícula, ela foi uma carniceira, foi horrível passar por isso. É um trauma que é gerado. Já limpei, mas é um trauma. Então, como foi que você foi cuidada no parto? Foi um parto natural? Foi uma cesárea? Como é que foi? Tá? Aí, o quinto rito de passagem é aborto, quando uma mulher aborta, né? Então, como foi esse aborto? Foi espontâneo? Foi retido? Foi porque você quis? Independente se você quis ou não, existe uma dor inconsciente, sim. Ah, eu quis muito abortar, mas no seu inconsciente sentiu a sua mãe, a mãe que existe em você chorou. Doeu. Como você lidou com isso? Como foi? Qual clínica você foi? Como você foi tratada? Foi curetragem? Foi normal? Você esperou para sair o feto expelir? Eu fiz curetragem, eu não ia aguentar ficar pensando que tinha um bebê morto dentro de mim. Aquilo ali mexeu comigo. Então eu fui no dia 4, no dia 5 eu fui fazer a curetragem. Foi horrível, foi horrível. Eles enfiaram pílulas dentro da minha vagina e me deixaram lá deitada num quarto. E aquela pílula começou a abrir o meu ventre, né? A dilatar. Dilatou um monte, como se eu tivesse tendo um filho. Eu sentia dor do parto. Eu sentia dor da contração. Eu senti tanta dor, gente, que eu vomitei dor. Vomitei aquele líquido amarelo. Foi horrível. Eu chorava desesperadamente. Eles, não, mas não é dor de parto. Não é? Sim. Aí eu tomei hack e aí fizeram a curetragem. Senti muito frio, foi horrível. Eu tava sozinha, foi muito ruim. Então, como que foi pra você? Como você se sentiu? Como você foi tratada? Né? Tudo isso fica guardado nas memórias uterinas, tá? E o sexto e último rito de passagem é o último sangue. Para as minhas deusas aí anciãs que entraram na menopausa, chamado pela sociedade, que a gente não gosta, que é o último sangue. O último sangue, o último ciclo, última menstruação, última lunação, né? É um momento muito delicado, tá? Porque a sociedade faz a mulher se achar boa só quando ela é nova, bonita e fértil, porque o patriarcado faz a mulher só ser útil porque ela gera vida. A partir do momento que ela não tem o poder de gerar vida, ela não é mais usável, ela é descartável, né? Isso gera uma problemática nas mulheres gigantescas. Por quê? Porque a mulher não quer não ser fértil, ela se acha inútil, se acha velha, ela acha que a vida dela acabou. Como que foi para você passar pelo seu último sangue? Como você se sentiu? Isso vai pro teu útero. Você já fez as pazes com o último sangue? O que representa o último sangue? Imagina que a gente tem 4 mulheres que habitam na gente todos os meses, no nosso ciclo, que é a donzela, que é a mãe, que é a feiticeira e é a anciã. São 4. Nossa, deu um cãibra aqui na minha mão, gente. São 4. E você passa por todas durante o dia, durante o mês, né? Dependendo da lua do céu e dependendo do seu ciclo, se você cicla. Se você usa hormônios, você não sente normalmente nenhuma delas. Quando você acessa o seu último sangue, é como se a deusa falasse assim, você não precisa mais passar por essas fases porque você já se tornou as 4 em 1. Você é todas em uma, você é tudo, você é poder, você é o todo poder. É alcançar um poder inenarrável. Eu não gero mais vida, mas agora é outra história. Você tinha que gerar vidas até aqui, agora você cuida dos outros. É aquela coisa dos setênios.
Existem ciclos na nossa vida de o que a gente precisa fazer naqueles ciclos. E quando você chega como ancião, último sangue, é hora de só cuidar dos outros, não é gerar mais coisas. O ideal, tá? Seria isso. Então, como você passa por isso? Como você se sente nessa, né? Se você realmente se sente uma mulher anciã, poderosa, pronta, magnífica, maravilhosa, porque você viveu tudo. Olha a experiência que você tem, olha quem você é, maravilhosa, tá? Então, o útero, sim, guarda essas memórias aí dentro de ti, tá? Então, esses são os 5 ritos de passagem. E aí, meus amores, beleza, dama, entendi que tá tudo no meu útero. E agora, o que eu faço? Agora você vai terminar o seu curso, depois você vai lá pro último módulo, que é da de conexão, tá? Por quê? Porque a gente tem 3 módulos, né? O de introdução ao sagrado feminino, o segundo módulo é de autoconhecimento e o terceiro é de conexão. E aí a gente vai fazer um ritual de reconsagração uterina, tá? O ritual de reconsagração uterina, ele vai olhar para todas essas memórias, a gente vai curar, libertar, soltar as memórias de dor que o teu útero guarda hoje e a gente vai reconsagrar. É como se a gente passasse uma água benta em todos esses ritos de passagem e zerasse, restartar. F5. Vamos começar do zero aqui, dar uma limpada, pronta para uma nova jornada. Tá? É um recomeço. Então, você vai fazer essa reconsagração uterina lá no nosso último módulo, no terceiro módulo. Além disso, o que você pode fazer? Você pode fazer uma meditação de limpeza uterina, tem várias no YouTube. Você pode fazer vaporização uterina. Amo vaporização uterina. Você pega uma cumbuca de cerâmica melhor, não de plástico, mas se não tiver, evite plástico e metal, tá? Barro, melhor coisa, cerâmica. Limpa, né? Joga uma água quente, limpa ali. Aí você vai ferver a água e você vai escolher ervas que façam sentido pro que você quer, tá? E aí tem que pesquisar a erva. Ou sente no teu coração. Eu indico sempre camomila, que é a básica da vida e vai te ajudar assim, de uma forma de boa, porque dependendo da erva, muitas coisas podem acontecer, tá? Pega a erva, coloca ali na água que ferveu, joga. Aí o que você vai fazer? Vai pegar um momento só pra você, com uma saia, sem calcinha, um roupão, num lugar quentinho, coloca um tapete no chão, coloca uma música, acende uma vela, acende um incenso, né? Você vai colocar a cumbuquinha no chão e você vai sentar de cócora, aonde a cumbuca, ela fica, sua vagina tá aqui, a cumbuca tá aqui, você fica sentada ali, deitada no chão, até e sentindo esse vapor entrando, limpando, né? E aí é uma limpeza muito física, energética também, mas ela é bem física. Então, se teve uma relação sexual que faz uma limpeza, tive uma parto, tive um aborto, sei lá, vai e faz, né, pra limpar, mas sempre com cuidado, né? Grávida jamais, com candidíase e infecção urinária, não. Se você tá com alguma doencinha ali na tua vulva, não faça, porque é vapor, então pode prejudicar, então toma cuidado, tá? Só se estiver tudo bem, manda ver. Tem a bênção do útero também, que é feita por Moon Mothers, Mães da Lua, que foram formadas pela Miranda Gray. Então, buscar aí na internet, eu não sou Moon Mother, eu já fiz bênção do útero em grupo, posso fazer algum dia aí com você se você tiver interesse, mas eu não posso fazer individual, porque eu não sou formada pela Miranda Gray, mas eu já me formei por estudos e prática. E é isso, tá, meus amores? Então, cuidem do teu útero com amor. Sempre, o que você pode fazer? Sempre colocar a mão aqui no seu útero. Se você for reikiana, manda reiki pro teu útero, tá? Faz bolsinha de água quente, faz vaporização, toma chazinho, tudo que você puder, passa creme no teu útero. Tá com falta de criatividade? Coloca a mão no seu útero, se conecta com o teu útero. Eu vou, colocar práticas lá no último módulo para você se conectar com o seu útero, tá bom? Mas é isso, essa aula é introdutória para você entender por que é importante cuidar do útero.
E é muito, né? Fez sentido. Tá, meus amores? Então, cuidem de você, cuidem do seu útero sagrado. Dama, não tem o útero físico, você tem o teu útero energético, tá tudo bem, tá tudo bem. Cuida do teu útero energético, tá, meu amor? Isso daí vai te ajudar muito a aumentar a tua autoestima, sua confiança, seu poder pessoal, seu nível de criatividade, vai aumentar sua libido, seu prazer, você vai conseguir, porque o que acontece? Pensa que você vai liberar todas as memórias e essas crenças que estão aí. É libertação, cara, é libertação. É o centro de poder. Quando o teu útero tá bem, tá livre, tá leve, não tem limites, certo? Então é isso, meus amores. Cuidem do seu útero, cuidem do seu ventre. Vai fazer as práticas depois, tá bom? E é isso. Um beijo, te vejo na próxima aula.